tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática hoje? Então, nosso tema hoje será simetria. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? E para nossa aula de hoje, vamos pensar nos materiais que precisaremos? Professora Flávia, você sabe nos dizer quais são? Sim, para hoje nós vamos precisar de um caderno para anotações, uma folha branca e lápis colorido ou canetinhas, lápis, borracha, régua e tesoura. Um tempinho para você separar esse material. Materiais separados, vamos lembrar o que fizemos na aula anterior? Professora Flávia, você lembra o que fizemos? Sim, na aula passada nós fizemos o jogo do boliche, só que dessa vez nós marcamos a pontuação de uma forma diferente. Cada garrafa derrubada valia 1/4 do ponto, lembra, professora? Lembro, e depois que nós jogamos, nós fizemos o registro dessas pontuações do jogo e também fizemos várias situações que envolviam as ideias que nós vimos durante o jogo. Então foi bem bacana e nós vimos também operações com essas frações que nós trabalhamos. Tudo bem? E havia uma tarefa, lembram-se? Então vamos pensar nessa tarefa? Então olha lá, Ana e Ricardo estão jogando boliche. Eles combinaram que cada garrafa derrubada vale 1/5. Então, primeira questão. Quantas garrafas precisam ser derrubadas para fazer um ponto? Professora Flávia, quantas será que precisam ser derrubadas? Bom, professora Carla, se cada garrafa vale 1/5, para fazer um ponto, um inteiro, nós precisamos de 5 garrafas. Porque 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5 é igual a 5/5, que é igual a 1 inteiro. Ou seja, vocês deveriam ter registrado lá que nós precisamos de 5 garrafas, porque cada garrafa vale 1/5, e aí 5/5 é igual a 1 inteiro. Tudo bem? Mas não acabava aí. Nós temos uma outra questão. Então lá, letra B. Se Ana derrubou todas as garrafas, quantos pontos ela fez? Quantos será que ela fez, professora Flávia? Bom, professora, no jogo de boliche o total são 10 garrafas. E se cada garrafa vale 1/5, ela fez 10/5, ou 2 pontos inteiros. Ou seja, vocês deveriam registrar lá. Ela fez 2 pontos. Mas podemos pensar também para marcar essa pontuação na reta numérica, não é, professora Flávia? Sim, podemos conferir esse cálculo da reta. Vamos lá? Vamos lá. Olha lá, aqui está a nossa reta numérica. Como é que nós precisamos dividir essa reta numérica, professora? Bom, então nós precisamos lembrar que cada garrafinha derrubada valia 1/5. Então, o nosso inteiro nós vamos dividir em 5 partes. Então, cada garrafinha derrubada corresponde a 1/5. 5 garrafinhas vale 5/5, um inteiro. Mas a Ana derrubou 10 garrafinhas. Então, 10 garrafinhas que a Ana derrubou, 10/5, são 2 inteiros, 2 pontos. E aí nós temos na nossa reta numérica também, ela repartida em quintos. Então, cada inteiro foi dividido em 5 partes. E aí nós temos 1 ponto equivale a 5/5, 2 pontos a 10/5, ou seja, as 10 garrafas derrubadas. Mas a nossa tarefa ainda continuava. Então vamos lá, letra C. Quantos pontos Ricardo fez se derrubou 7 garrafas? E agora, professora? Bom, professora, se nós estamos somando sempre a mesma quantidade, 1/5 mais 1/5 mais 1/5, podemos fazer pela multiplicação? Sim, ele derrubou 7 garrafas. Cada garrafa valia 1/5, então nós temos 7/5 de pontos. Ou podemos fazer de outra forma? Sim, nós também podemos fazer através da soma. Então,
1/5 mais 1/5, considerando as 7 garrafas que o Ricardo derrubou. E a nossa soma será 7/5. Mas temos que lembrar também que 5/5 equivalem a 1 inteiro. E nós também podemos escrever de outra forma. Olha lá, então 5/5 teremos 1 inteiro e ainda ficaram 2/5. Ou seja, eu posso escrever também 1 inteiro e 2/5 de pontos. Tudo bem? Então agora é a hora da nossa história. Professora Flávia, qual será a leitura de hoje? Hoje nós vamos conhecer a história O Menino que Tinha Medo de Errar, da autora Andrea Viviane Traubel e ilustração de Camila Carrossini. Neste livro, você vai encontrar a história do menino Pedro, um garoto bem bacana, mas que vivia com medo. E não era um medo michuruca, de saci, homem do saco ou da cuca. O medo que Pedro tinha era bem mais difícil de superar. Pedro vivia com medo, mas era medo de errar. Quando os amigos chamavam Pedro para brincar de pique-pega ou cabra-cega, para jogar futebol ou queimada, Pedro dizia: "Não, obrigado." Afinal, só de pensar no meio da brincadeira, corria o risco de errar, ficava todo preocupado, imaginando a gozação. Melhor não participar do que ficar parecendo um bobão. Então, preferia ficar sentado, assistindo ao desenho animado. E Pedro passava seus dias sozinho, na frente da televisão. Quando Pedro foi para a escola aprender as letras e os números, é claro que se viu em apuros, porque aquilo tudo parecia mais difícil que jogar bola. Cada vez que a professora dizia: "Hoje vamos aprender uma nova lição", seus colegas ficavam curiosos, na maior agitação. Mas Pedro, ai, só sofria. Sofria pensando que não conseguiria entender. E o pior de tudo era o pavor de ser motivo de gozação. Lição nova, depois vem prova, os pensamentos iam e vinham, tirando sua atenção. Na verdade, só serviam para causar-lhe aflição. Quando a professora pedia: "Abram seus cadernos", Pedro logo começava a sentir muita raiva, chorava e esperneava, tinha tremelique e dava chilique. Borracha, então, não queria nem ouvir falar. É que borracha só usa quem acabou de errar. "Copiem no caderno", era a frase mais temida. Só de ouvir, começava a sentir arrepios e calafrios. Só de pensar que teria que copiar um monte de palavras do quadro, Pedro entrava em desespero. Com outras palavras, é certo que vou errar de montão. E o medo de errar era maior do que de bicho-papão. Mas houve uma certa noite que algo diferente aconteceu. Pedro adormeceu e, de repente, no sonho, uma fada apareceu. A fada se apresentou. "Muito prazer, sou a fada das crianças que têm medo de errar." Pedro não podia acreditar. Já tinha ouvido falar da fada madrinha, da Cinderela, da fada dos dentes, das fadas da Bela Adormecida, mas daquela fada, por mais que tentasse, não conseguia se lembrar. A fada foi logo convidando Pedro para passear. "Quero que você venha comigo conhecer um lindo lugar. Aposto que você vai gostar." E então, será que vocês gostaram da história até aqui? Ela ainda não terminou, não é, professora Flávia? É verdade, agora nós precisamos saber o que vai acontecer, para que lugar que a fada está levando Pedro e o que ele vai conhecer nesse lugar. Mas até agora,
Professora Flávia, o que você achou da história? Eu achei bem interessante, porque esse medo do Pedro, né? Medo de errar. Eu já tive medo de errar algumas vezes. E você, professora? Eu também, mas é bem difícil, porque errar nos faz melhorar. Quando nós erramos, nós podemos perceber o nosso erro e corrigi-lo, e então fazer as coisas melhores. Então, errar também faz parte, inclusive na matemática. Quando nós erramos, nós precisamos perceber o nosso erro, usar a borracha que ele tinha tanto medo e refazer as nossas atividades para que elas fiquem cada vez melhor. Não é assim, professora? Exatamente, a gente precisa testar, colocar em prática as nossas ideias e testando para ver o que vai dar certo. Se não der certo, começamos novamente. Isso. E você aí em casa? Você acha que o medo estava atrapalhando a vida do Pedro? Será, professora? Bastante, né, professora? Lembra que ele não queria nem sair com os amigos jogar bola? Ele ficava em casa no sofá vendo TV o dia todo. Então, isso atrapalha. A gente também precisa conviver com os nossos amigos sem ter medo dessas coisas. Mas será que o Pedro vai conseguir se livrar desse medo, professora Flávia? A nossa história ainda não terminou. Eu não sei. Temos que conhecer o final da história, mas eu tô torcendo que sim, professora. Então, nós vamos descobrir numa próxima aula. Na próxima aula, então, vamos saber o final dessa história. E aí a gente descobre se ele vai parar de ter medo ou não. Mas eu acho que vai, porque a gente é capaz de sempre melhorar, inclusive de ter menos medo de errar. Não é mesmo, professora? Com certeza. Bom, então agora vamos à nossa aula. Olha lá, aqui nós temos o desenho do foguete que a fada apresentou lá para o Pedro. Aqui nós temos neste foguete uma linha passando por ele. Mas por que será que essa linha está aí, professora Flávia? Ela tem um nome bem específico. E você também já sabe. Então agora é a sua vez. Você lembra que nome recebe essa linha reta vermelha que está aqui nesse foguete? Então agora é o momento de você pensar. Agora você vai pôr a data de hoje no seu caderno, o tema da nossa aula que é simetria e pensar se você se lembra o nome dessa reta. Então agora um tempinho para você. Então, estudantes, conseguiram lembrar o que é esta linha vermelha? Como ela se chama? Olha lá, ela se chama eixo de simetria e percebam que ela divide a imagem do foguete exatamente na metade. Então, ela é como se a gente tivesse refletido. Então, vamos pensar agora nessa reflexão, refletindo esse foguete? Professora Flávia, vamos mostrar para os nossos estudantes a partir do espelho? Vamos lá? Então, professora Carla, aqui nós temos a metade do foguete, né? Então, nós vamos posicionar ele no espelho para ele refletir a outra metade e formar a figura por inteiro. Isso, e onde ele encosta no espelho é onde nós temos o eixo de simetria. Mas, professora Flávia, isso só acontece com o foguete? Vamos testar com outras figuras, professora? Vamos lá. Então, olha lá, nós temos aqui a metade de uma borboleta. Isso, então vamos posicionar a borboleta no espelho para refletir a outra metade dela. E aí, quando a gente faz isso, a gente percebe que olhando no espelho, nós temos a impressão de que a borboleta está completa,
né? Ela tem a aparência de inteira. Então, isso é o nosso eixo aí, onde encosta no espelho, é o nosso eixo de simetria. Mas nós temos mais uma imagem, é a imagem de uma coroa. Então, olha lá, colocando no espelho, a gente percebe que onde ela reflete nos dá a impressão de que ela está inteirinha por completo ali. Então, esse é o nosso eixo de simetria. Mas vamos olhar mais de perto? Aqui na nossa tela. Na simetria de reflexão, observamos um ou mais eixos que funcionam como um espelho, exatamente como nós estávamos vendo quando a professora Flávia encostou no nosso espelho. Então, eles refletem a imagem da figura desenhada. Então, lembram-se quando nós encostamos a borboleta? Olha lá, aqui nós vamos fazer a partir do eixo de reflexão. Aí está a outra metade da borboleta. E depois nós temos a coroa, olha lá. Aqui nós temos só a metade da coroa. Agora, se nós desenharmos a outra metade como se fosse um reflexo, ela se completa. Então, veja, nós temos um eixo de simetria, que é o que nos dá exatamente a metade para cá e a metade para lá, são iguais, porém refletidas. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho nessa simetria, mas agora na natureza. Simetria existe em muitos lugares, até mesmo no nosso corpo. Mas, professora Flávia, como seria uma simetria do nosso corpo? Então, professora, para fazer uma simetria, o nosso eixo seria nesse sentido, na vertical, porque o que eu tenho do meu lado esquerdo é similar ao que eu tenho do lado direito. E será que eu poderia fazer a minha simetria da cintura para cima? Não, não daria certo, porque o nosso corpo é diferente da cintura para baixo e da cintura para cima. Porém, quando olhamos na vertical, ele é quase simétrico. Algumas pessoas até têm quase que 100% de simetria, mas grande parte do nosso corpo é simétrico sim. Bom, e agora pensando na natureza de modo geral. Observem essa borboleta. Olha lá, se nós traçarmos aqui o eixo de simetria, percebam como ela tem um lado e o outro lado parece exatamente a reflexão do espelho, né? Então, olha lá, ela fica refletida e aí ela tem o eixo de reflexão. Agora, o macaco, vamos pensar, onde será que seria o eixo de simetria desse macaco? Parecido com o dos humanos, olha lá, exatamente próximo do focinho dele ali entre os olhos. Então, veja, se pensarmos na carinha desse macaco, ele tem simetria também. Mas temos mais, olha lá. Nesta folha, onde será que teríamos um eixo de simetria? Olha lá, nós dividimos a folha agora na diagonal. Vejam, o eixo de simetria não precisa ser sempre na vertical, ele pode ser em várias posições. Então, nesta flor, onde teríamos eixo de simetria? Olha lá, teríamos o primeiro na vertical, mas também poderíamos ver na horizontal. E aqui, se nós quiséssemos, nessa flor ainda poderíamos perceber outros eixos de simetria. Tudo bem? Então, vamos fazer algumas atividades com simetria agora? Então, neste momento, você vai pegar aquela folha que você havia separado lá no início da aula e nós vamos pegar e dobrá-la ao meio. Vamos lá, professora Flávia? Então, vamos lá. Então, nossa folha ficou assim. Olha lá. Então, ela foi dobrada ao meio. E na marca dessa dobra, vocês vão pegar a régua e o lápis e traçar uma linha. Olha lá. Essa linha é o nosso eixo de simetria, tudo bem? Então, dobre a folha ao meio, agora naquele sentido que você tinha feito. E agora, nesta folha, vocês vão fazer um desenho. Então, vocês podem escolher. Professora Flávia, que desenho você vai fazer na sua? Nessa folha, professora Carla, eu vou fazer um triângulo. Mas lembrem-se, vocês farão somente uma parte desse triângulo, porque nós vamos trabalhar com o eixo de simetria. Então, você pode fazer algum desenho
para depois recortá-lo, para percebermos o eixo de simetria. Triângulo desenhado, professora Flávia. Agora precisamos recortar. Então, vamos lá. Então, aqui a gente fez a metade do triângulo, né, professora? Isso, para que depois nós possamos perceber o eixo de simetria. Olha lá. Abrindo o seu triângulo, professora Flávia, o que que você percebe aí no meio? Bom, agora o meu triângulo ficou completo, professora Carla, e ao meio eu tenho o meu eixo de simetria, e um lado é exatamente igual ao outro. Isso. Na nossa tela nós temos um outro desenho, percebam lá. Não é um triângulo, veja, nós fizemos apenas uma voltinha. O que será que ele vai se transformar quando nós recortarmos? Então, olha lá, neste desenho vamos recortar. E então, olha no que ele se transforma. Vejam, a simetria fez com que ele, depois de recortado, parecesse um coração. Tudo bem? Agora nós vamos fazer uma outra atividade. Então, para a nossa nova atividade, vocês vão apenas observar. Quando vocês tiverem um tempo e tiverem material em casa, vocês poderão fazer também. Então, agora nós usaremos tinta. Então, olhe lá. Professora Flávia, qual a primeira coisa que nós faremos? Bom, professora, primeiro nós temos que dobrar a nossa folha e marcar o nosso eixo de simetria. Então, vamos dobrar uma vez e nesta linha nós vamos passar um traço com um lápis para que a gente marque o nosso eixo de simetria. Agora, com o eixo de simetria marcado, nós vamos utilizar 3 cores diferentes de tinta. E a professora Flávia fará isso. Ela vai pôr 3 pingos de tinta nesta folha. Então, cores diferentes, olha lá. Primeiro o verde. Agora o laranja. E por último, o azul. Vejam que neste momento a tinta está apenas em um dos lados da folha, né? Antes do nosso eixo de simetria. Agora nós temos o eixo de simetria e vamos dobrar essa folha ao meio. Vamos lá. E aí a tinta eu vou apertar na direção da nossa linha de simetria. E agora, professora, o que será que vai acontecer? Agora que nós já passamos apertando a tinta, nós vamos abrir para perceber a simetria. Olhe lá, o desenho formado ficou com simetria. Vejam, ele é igual para os dois lados a partir do eixo de simetria, daquela linha traçada. Agora vamos pensar aqui na nossa tela. Olha o que a professora Flávia fez. Então, com a tinta, colocamos 3 cores de tinta diferentes. Dobramos a folha e passamos a mão para que a tinta espalhasse. E depois abrimos a folha e olha, ficou parecido, mas não é exatamente igual ao da professora Flávia. Cada vez que nós fizermos essa atividade, teremos uma composição diferente. Então, quando você tiver um tempinho, tente na sua casa, é bem bacana. E nós poderíamos também tentar fazer essa mesma atividade com cola colorida. Então, usando a cola colorida, dividindo a folha ao meio, marcamos aqui o nosso eixo de simetria. Depois que a cola colorida já está ali, dobramos a folha ao meio, olha lá, e passamos a mão de leve. E aí nós temos a nossa imagem com simetria a partir do eixo que está ali no meio. Tudo bem? Bacana essas atividades, né, professora Flávia? Bem interessante. Cada hora a gente pode criar algo novo, né, professora? Então, mas agora é o nosso momento de pensar um pouquinho mais nesse nosso eixo de simetria. Então, vamos lá? Olhem essa imagem. Então, no quarto de Pedro, há um espelho numa parede, onde o reflexo dos objetos pode ser visto. Neste reflexo que vocês estão vendo na nossa tela, existe um erro. Será que vocês conseguem descobrir qual é esse erro? Então, olha lá.
Aqui nós temos o quarto do Pedro como ele é. E do outro lado nós temos o reflexo do espelho. Mas existe um erro. Professora Flávia, você acha que os nossos estudantes vão descobrir onde há o erro? Ah, com certeza. É só com olhar com bastante atenção que vão descobrir qual é o erro no quarto do Pedro, no reflexo do quarto do Pedro. Isso, então esse reflexo está errado. Professora Flávia, você sabe nos dizer onde? Sim, então vamos lá. Sempre o reflexo no espelho, professora, a gente tem que lembrar que é a imagem invertida. Então, na luz, professora, será que está correto? Será que está invertido? Ele está invertido. É só nós olharmos o pêndulo que tem aqui. E o gatinho? Ele está olhando para cá. Na imagem, ele está olhando nesta outra direção. É correto? É assim que é o reflexo? Isso, ele está invertido. A bola, ela está pendendo para cá, então no reflexo ela vai pender para lá, de forma invertida. Mas e as almofadas do sofá, professora Carla? Temos o nosso erro. Olha como elas deveriam estar. Mas vamos olhar um pouquinho, vamos voltar à imagem. Olha como nós apresentamos o erro para você e olha como de fato ela deveria estar. Perceberam? É bem legal perceber os erros no reflexo, né? Mas nós também temos que perceber como criar esse reflexo. Será que você consegue? Professora Flávia, será que nós conseguimos? Ah, com certeza. Vamos lá? Então vamos a uma nova atividade. Então, Pedro desenhou a letra inicial do nome dele, nesta malha quadriculada conforme está aí na tela. Construa em cada quadro uma figura simétrica à anterior em relação ao eixo pontilhado. Bom, então vamos pensar nisso. Eu tenho a primeira letra P e eu devo fazer uma nova figura refletida a partir do eixo de simetria. Mas, professora Flávia, como será que é isso? Então, professora Carla, vamos lembrar como que fica com o espelho? Então, agora, pensando aqui no nosso espelho, olha a letra P refletida no espelho. Agora nós teremos que fazer isso na malha quadriculada. Professora Flávia, como nós faremos na malha quadriculada? Bom, professora, então ele vai ter que ter sempre a mesma distância do eixo de simetria, porém de uma forma invertida. Se aqui nós temos 2 quadrados de espaço, aqui nós vamos deixar 2 e vamos começar aqui. Então, nós temos 3 quadrados aqui, então vamos ter 3 quadrados deste lado também. Agora, aqui nós temos 4 quadrados, então aqui nós vamos pintar 4. Já temos 1, 2, 3, 4. E agora, professora Flávia, qual parte teríamos que pintar? Bom, professora Carla, agora nós podemos pintar esta lateral. Se aqui nós temos 4, aqui nós teremos 4 também. Sempre a mesma quantidade, só que de forma invertida. Agora, nós vamos fechar pintando esse quadradinho também. Agora, como nós temos 2 quadrados nessa extremidade, ele vai vir para a extremidade oposta, então ele vai vir para cá. Então, vamos pintar 2 quadrados nessa extremidade. E aí está a nossa imagem a partir do eixo de simetria. Olha lá, então vamos perceber aqui na nossa tela, olha o que a professora Flávia fez. Então, a imagem ficou invertida a partir do eixo de simetria. E agora, nós temos que fazer uma nova imagem refletida. Como será que ela vai ficar? Mas agora é um tempinho para você, estudante, tentar pensar. Faça aí no seu quadriculado como ficaria a terceira letra aqui. Tempinho para você.
então, estudantes? Conseguiram fazer a nova figura? Professora Flávia, como ficaria a nova figura? Bom, professora Carla, vamos ver no espelho como que vai ficar esse reflexo, então? Vamos lá. Então, a partir do eixo de reflexão, a nossa figura vai ficar novamente invertida. Isso. Então, percebendo aí nosso eixo de simetria, vamos ver aqui na nossa tela. Temos o eixo de simetria, onde ele tem que ser refletido. Tudo bem? Olha como ficaria a terceira. Foi assim que você fez? Então, olha lá. A primeira aqui, quando nós invertemos, ó, pegamos o P e invertemos, ficou parecido com o número 9. E depois nós tínhamos que fazer novamente a reflexão a partir do eixo de simetria. Então, ele ficou parecido com o primeiro, aliás, igual ao primeiro. Tudo bem? Então, vamos pensar mais um pouquinho? Agora, você vai desenhar a outra parte da casinha que está aqui. Então, você não precisa fazer ela inteira, apenas a outra parte. Então, novamente no papel quadriculado, sabendo que o eixo de simetria é esta linha vermelha, você deverá completar a casinha. Tudo bem? Então, agora um tempinho para você. Então, professora Flávia, como o nosso estudante poderia ter feito para completar essa imagem? Bom, professora Carla, nós temos aqui, então, o nosso eixo de simetria. Então, tudo que está desse lado, nós vamos colocar deste lado, só que de uma maneira invertida, porque ele é o reflexo. Então, se aqui nós temos 4 quadradinhos, aqui nós também vamos pintar 4 quadradinhos do telhado. O nosso terceiro quadradinho está pela metade, então aqui nós vamos pintar ele também pela metade. Aqui nós temos um pintado por inteiro e aqui mais um pela metade, então vamos pintar esse pela metade.
Então, professora Carla, o nosso telhado já está pronto. Isso. E lembrando, a partir do eixo de simetria, nós precisamos fazer o reflexo dessa imagem. Então, agora o azul. Então, nós temos 3 quadrados aqui, vamos pintar 3 aqui. Aqui temos novamente 3, então 3 deste outro lado do eixo também. Agora, esses dois aqui nós vamos pular, porque eles vão ser amarelo, que é a porta da casinha. E vamos pintar esses 4 de azul para cá. Está quase pronto, professora. O que falta? Falta apenas a porta da nossa casinha. Isso, então como a porta é amarela, aqui eu vou fazer também pintando de amarelo. Nossa casinha está pronta agora, professora. Então, estudante, aí na sua casa você conseguiu completar essa imagem? Então agora vamos conferir aqui na nossa tela. Então, a partir do nosso eixo de simetria, lembrando que a imagem tem que ser refletida. Então, olha lá. Nossa casinha está completa. Mas vamos pensar mais um pouquinho na simetria e no eixo de simetria? Então, olha lá. Vamos encontrar alguns eixos de simetria em algumas figuras? Professora Flávia, nós temos algumas figuras aqui. Então, aqui eu tenho um quadrilátero. Será que esse quadrilátero tem eixo de simetria? Eu acredito que tem, mas como que a gente vai poder dobrá-lo, professora, para achar esse eixo? Lembrando que ele tem que ficar igualzinho dos dois lados. Então, se eu dobrá-lo aqui, ele vai ficar igualzinho? Não. Ficou com 2 partes diferentes. Mas se eu tentar por este outro lado, olha lá, encontramos aqui um eixo de simetria. Então, esta figura tem um eixo de simetria. Professora Flávia, temos outras figuras? Bom, professora, nós temos aqui um triângulo. Será que o triângulo tem eixo de simetria? Nós precisamos lembrar que nós temos 3 tipos de triângulo, lembra? O equilátero, o isósceles e o escaleno. Então, alguns triângulos podem ter o eixo de simetria e outros não. Mas nós temos um aqui na nossa mesa. Será que este aqui tem eixo de simetria? Vamos tentar. Se a gente dobrar ele assim, não temos. Não vamos encontrar o eixo. Vamos tentar do outro lado, fazer uma dobra diferente. Também não ficou igualzinho. Então, ainda não. Não. Então, e assim, será que vai dar certo? Também não. Então, neste caso, este triângulo não tem eixo de simetria. E pode uma figura não ter eixo de simetria? Pode, nós podemos ter figuras e imagens que não possuem uma simetria, não possuem o eixo de simetria. E aí nós dizemos que eles são assimétricos. E tudo bem, ele pode não ter eixo de simetria. E agora temos mais uma figura, professora Flávia. Exatamente. Quantos lados será que tem essa figura, professora? Vamos contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos uma figura com 12 lados. Mas será que essa figura tem eixos de simetria? Então, vamos fazer a dobra. Vamos dobrar nesse sentido. E olha, professora, conseguimos 2 partes iguais. Então, aqui nós temos um eixo de simetria. Mas nós vimos que nós podemos ter mais do que um eixo de simetria. Será que essa figura tem mais algum eixo de simetria, professora? Então, vamos dobrá-la no outro sentido, professora. Dobrando no outro sentido, nós também conseguimos 2 lados iguais. Então, nós temos outro eixo de simetria. Bom, então agora vamos para a nossa tela para perceber alguns eixos de simetria. Então, a nossa figura A é o quadrilátero que tínhamos na mesa. Então, aqui nós podemos perceber um eixo apenas. O triângulo, lembram-se,
nós não encontramos eixo de simetria. Depois, a próxima figura, nós tínhamos 2 eixos de simetria. E aqui nós temos uma outra figura que não estava na nossa mesa, mas que nós podemos perceber 4 eixos de simetria. Tudo bem? Então, agora que nós vimos bastante sobre o eixo de simetria, é o momento de você pegar o seu caderno e copiar a tarefa para fazer mais tarde. Então, agora um tempinho para você. Tarefa copiada. Então, estudantes, para hoje a nossa aula era essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, estudantes, até a próxima aula.